Boa noite, Ingrid. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor? Tô te ouvindo no som. Peraí que eu vou corrigir meu som aqui. Estou te ouvindo muito bem. Está me ouvindo? Alô? Alô, alô? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Tá. Você tá, Perfeitamente. você tá me ouvindo com eco? Pode comentar. Não, tá legal, tá legal. Tá normal. Tá. Esperar só um tempinho aí. Boa noite, Ian. Éder, Henrique. O pessoal está entrando aos poucos aí. Já vou começar fazendo brinde a você aqui. Ó. Uh! Terça é dia de Que vinho. maravilha isso! Terça é dia de vinho. Muito bom! Por isso que o nome é Engenharia Química e Vinho. E aí, o pessoal todo tá com vinho também, é? Geralmente o pessoal que vem convidar, uns colocam água, outros Coca-Cola, tem gente que não bebe vinho, né? Outros cerveja. Éder Jorge, 23 horas aqui em Angola, isso. Você ficou de me mandar um e-mail, né? Para eu te mandar o telefone, Éder. O pessoal de Angola entrando aí. Ó. Tudo para ver a professora Ingrid. Travou um pouco. Agora. Boa noite, Cris. Pessoal de Angola entrando, hein? Pessoal de Angola aí. A professora Ingrid jogou o cabelo para trás, deu um charme aí. Tá vendo? Fiz Isso. escova só pra hoje. Foi. E eu tomei banho. Tá vendo? Brincadeira. Deixa eu acender minha luz aqui. Tá bom. Pronto. Melhorou, melhorou, melhorou. Agora ficou legal a luz. E aí, tudo bem? Então, toda terça-feira tem esse vinhozinho? Ai, poxa, eu não sabia. Eu achei que vinho era só no nome. Não, não, é porque é uma tradição, né? Eu sempre falo assim, o pessoal que não conhece a história. Tem uns amigos que eu conheço aqui de Salvador desde 8 anos de idade, ou seja, eu conheço há 54 anos. E há muitos anos mesmo, a gente toma vinho toda terça-feira, de 18h30 até as 20h30. A gente senta, toma 2 cálices cada um, conta as mesmas histórias, claro, de forma diferente, um para sacanear o outro. Um monte de velho, né? E aí, com essa pandemia, não teve. Aí chegou em março, depois que eu fiz uma palestra lá para o UFRJ, minha filha assistiu e deu 200 e poucas pessoas na palestra. Também estava no começo das lives e tal. Aí minha filha, pai, faz aí uma live e tal. Aí eu consultei alguns colegas, eles falaram, ó, os meninos, os alunos, né, estão precisando de um apoio para saber que a vida está rolando, não está parada. Faz a live, Fernando. Aí eu comecei a fazer. Um mês atrás eu fiz uma enquete. Tá vendo? Já estão de saco cheio da minha cara. É para parar ou para continuar? Aí o pessoal chegou, não, continuar. Aí deu todo mundo continuar. Aí vem você. Depois, semana que vem o professor Eduardo Maqueiroz, que é diretor lá da Escola de Química do FRJ. Depois tem professor Fernando Peixoto, que era foi do IME, depois foi para a Federal Fluminense, hoje está no IME de novo. Ele tem produção de cerveja artesanal, então ele vai falar de produção de cerveja. O professor Eduardo, Oh, coisa boa! aí ele tem uma produção de uma cerveja boa até. O professor Eduardo vai falar se, como ele está há muito tempo na parte da administração universitária e também pesquisa, aí o tema dele vai ser se a administração universitária atrapalha. Né? Eu tenho uma dúvida terrível se deveria ser profissional ou não a administração da Universidade Federal. Né? Contratar as pessoas para poder fazer essa administração, mas não ocorre, são os próprios professores que são votados. Então é mais ou menos isso que eu vou provocar ele. Aí tem também, eu convidei
Ana Laíse, né, que é aluna do Cimatec, para ela dar a visão dela, né, como aluna. Tem a Cris, que é professora daí. Aí eu vou fazendo assim um... Bom, até outubro tem gente aí para falar. Te convidei o Eric, de Inteligência Artificial. Ele está vendo uma Poxa, coisa... que bom! Ele está vendo Você uma... só me esqueceu de avisar o vinho. Ah, porque tem engenharia química e vinho. Aí é só... Você não viu o Moretti? Você não viu? Poxa! O Moretti falou, pô, vou ter que abrir um vinho. A Lília também, pô, vou ter que tomar um vinho. Então, Na próxima eu venho com vinho, eu juro. Eu fico assistindo, mas eu fico com vinho lá. isso. Geralmente a gente começa depois de uns 10 minutos. Eu estou esperando há 10 minutos aqui. O pessoal vai Tá. entrando para a gente começar a bater esse papo aí sobre realidade aumentada e realidade virtual. Preparei um material aqui para a gente começar a aquecer a discussão e depois deixar aquele tempo para os debates, que é a parte mais interessante. Ver o pessoal fazer pergunta aí, né? Espero. Geralmente aqui é informal, é um bate-papo para a gente se divertir, né? Porque essa pandemia, Tá. pelo menos para mim, né, acaba cansando mais do que qualquer outra coisa. Aí, a professora Cristiane falou: vou tomar uma taça em homenagem à Ingrid. Poxa, e eu aqui não me atentei a isso? Poxa, Viu você? Você não acreditou tá no vendo? jeito. Danilo, Dan entrando aí. Danilo! Danilo, estão fazendo coisas! Professor Fernando Peixoto, que vai dar uma live aí sobre a cerveja, entrou. Boa noite, Dan. Estão me cobrando de novo, Dan, aquele negócio que tem que assinar. Eu assino, o pessoal diz que não, tem que servir um Chuolingo, qualquer coisa assim. Eu não consigo fazer Chuolingo. Fernando Peixoto, eu não posso chamar ele de sapão assim em público, mas é o professor Fernando Peixoto. E ele é capitão, né? Aí eu posso até ir preso. O meu marido, ele gosta de mexer na cozinha, porque minha cozinha é conjugada com a sala, não tem parede. Aí ele gosta de ficar mexendo nas panelas, bem na hora que eu tenho live. Isso é bom, dá fome. Danilo brincando comigo aí. Sua assinatura todo mundo quer. Tá bom, Dan. Quer. Mas vai lá, pega minha assinatura e vai pagar meus, como dizia meu pai, tinha meus borderô. Boa noite, Andressa. Andressa, saudade! Andressa entrou aí. O pessoal vai entrando devagarinho. Bom, começar agradecendo aí ao Christian Brito, que é um aluno da Escola de Química do UFRJ, que faz a arte da chamada. Ele sempre está fazendo a arte. Eu encho o saco dele. Hoje mesmo já mandei uma. Falei, ô, Christian, posso mandar logo os 3 que eu tenho? Professor, não me enrolo. Então, ele está fazendo já o da próxima terça-feira, o Christian. Então, eu gostaria de agradecer ele, que está me dando essa força aí, esses 4 meses aí. Eu nem o conheço pessoalmente, né? Mas, sei lá, relação lá com a... que me dá dicas sobre luz, não sei o quê. Na verdade, são minhas filhas, né? Uma é formada em teatro, outra em música, e fica me dando as dicas aí sobre como colocar luz e tal. Ah, Ó, a Cris legal. avisa que depois isso estará no YouTube, né? Que eu abri um canal do YouTube. Você está blogueirinho, viu? Agora você, inclusive um dos canais, meu apelido aqui em Salvador é Brasinha. Aí eu estou pedindo aqui para botar, ó, canal do Brasinha. Pode vir quente que eu estou fervendo. Responda a pergunta até além mundo. Aí eu estou pedindo a ela, mas ela está resistente a colocar esse canal. Eu digo, pode colocar, Cris, que eu vou responder qualquer pergunta. Mas o pessoal aqui em Salvador me conhece como Brasinha, né? Falando com ciência, meu amigo Zé Carlos Pinto, tá dando risada aí. Ô Zé, você vai voltar, hein, Zé? O nome do canal é Fernando Luiz com Z Pellegrini Pessoa. Ela botou o nome todo. Pode entrar lá que todas as palestras estão lá.
todo o IGTV está lá. Eu fiz umas 7 palestras aí ao longo desse tempo. Então está tudo lá, Éder. O Zé Carlos, professor, vou repetir com ele, para ver se eu repito com ele aí outro ponto. Ele tem também um canal no YouTube. Eu vou pedir para ele voltar de novo para a gente falar. Canal Fernando Luiz Peregrini Pessoa. Bom, a professora Ingrid é professora do Senai Cimatec. Ela vai falar hoje sobre realidade aumentada e realidade virtual na indústria 4.0. Então, professora Ingrid, está contigo o show. Fala um pouco da sua trajetória e aí nos brinde com esse novo conhecimento. Obrigada pelo convite, espero corresponder, porque realmente é uma honra estar aqui, né? Você e seu grupo, muito bons, né? Então, poder falar de uma coisa que eu gosto muito aqui nesse grupo é para mim, assim, muito bom, é uma honra mesmo, agradecer o convite. E eu preparei, eu coloquei assim, de frente com a câmera, eu não sei se eu consigo, será, reverter a câmera? Ah, dá para ver. Dá para ver? Então tá. Tá. E aí, se o pessoal não vê, pode comentar aí eu vou ficar de frente pro meu computador, não vou ver, aí vocês me sinalizam, tá? Não é uma apresentação muito longa, não, é bem rápida, mas é porque essa área ela é muito visual. Então, a gente tem muito vídeo, muita referência, então fica um pouco difícil falar só sem o visual, né? Então, vocês me sinalizam e se tiver o eco ruim também, vocês podem me falar porque por algum motivo, vou aproximar aqui, ó, por algum motivo meu fone de ouvido não está funcionando, o Wi-Fi. Ingrid, eu só vou mandar um beijo aqui para a Márcia do Zé Carlos, que tem muitos anos que eu não a vejo. Beijo, Márcia. Pode continuar. Que legal! Vai ser aparecer assim, né? Que legal! Muito bom. Então, deixa eu colocar aqui. O meu marido, ele tá aparecendo assim atrás a câmera tá voltada para cá hoje. Tá pra onde? Lá no fundo, quando você passa, dá para ver. Não. Ok. O bom de live é isso, né? Ser informal. Então, eu vou começar falando um pouco assim desse termo, né? Extended Reality, aí, que é um termo bonito para falar de realidade aumentada. Mas eu vou falar um pouco do que eu faço hoje. Sempre quando me perguntam o que eu faço, a pergunta me buga. Não sei, eu gosto de gente que fica bugada com essa pergunta, porque se você sabe direitinho o que você faz, é meio complicado, né? Não sei, eu gosto da incerteza. Então, assim, deve estar meio pequenininho para vocês, mas eu vou passar, assim, vou dar uma geral. Então, hoje eu sou professora da Engenharia da Computação e do mestrado e doutorado o Senai Cimatec tem 3 mestrados e doutorados, né? Eu estou atuando em 2. Um deles é o Gestão e Tecnologia Industrial e o outro é de Modelagem Computacional. E a atuação na graduação na Engenharia da Computação também. Hoje eu lidero um grupo lá no Senai Cimatec de realidade virtual e aumentada, interfaces inovadoras para interação humano-computador. Eu vou mencionar um pouquinho dessas interfaces inovadoras. Então, por exemplo, interface BCI, né, que é Brain Computer Interface, tudo isso muito ligado à computação visual. Eu tenho experiência com projetos de pesquisa aplicada, eu gosto bastante da área de pesquisa aplicada, e aí com parceiros aí que também já desenvolveram vários protótipos aí com computação visual. E botei no finalzinho lá, porque é muito importante também, eu sou apaixonada por Bob Marley, eu sou apaixonada por gatos, e eu gosto de viver a vida numa van. Então, não menos importante, né? Eu vou comentar um pouco, assim, sobre o que vou fazer uma breve exposição e depois a gente debate um pouco, né? Mas a discussão desse tema, ele é tudo junto e misturado, assim, né? Então, hoje a gente fala de passado, junto com o presente, junto com o futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Esse tema da computação visual, ele é um tema que, por ser muito visual, por ser muito de computação gráfica, ficção científica, então tem coisa que já é completamente possível de acontecer, já é coisa tradicional e já está implantado e não é conhecido. E tem coisa que é do futuro ainda, mas as pessoas também pensam que já estão rodando. Tem coisa que já morreu e tá só esperando aí para ser enterrado, né? Eu vou dar uns exemplos.
Eu poderia falar da Espada de Damocles aí, que é de 68, que é uma experiência sensacional. Foi na Universidade de Utah, onde eles fizeram o primeiro, deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. O primeiro protótipo, né? Eu acho fantástico esse protótipo de realidade virtual aí, o óculos, maravilhoso. Isso 68, gente, foi ontem. Olha que maravilha isso. Né? Uma maravilha saber que isso foi ontem e aí hoje a gente já está aí podendo colher aí os benefícios disso, né? Foi em Poderia falar 68? também dessa experiência da Bom. 68, foi ontem. Acho maravilhoso isso. É por isso que eu vou contar um caso agora que isso é maravilhoso e esse caso me irrita muito frente a essa experiência de 68, né? Tem o caso da Boeing também, desde 92, olha só, desde 92 a Boeing já estava aplicando realidade aumentada, é um caso de referência, né? Não só na indústria, na realidade aumentada em geral, lá nos processos deles, né? Mas eu quero contar desse caso, dessa baleia em 7D aqui. Não sei se vocês já viram esse vídeo da baleia 7D, mas eu tenho muita raiva desse vídeo e eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, deixa eu ativar aqui. Oh, meu Deus, não tá chamando o vídeo. Espera aí só um minutinho, viu, gente? Que ao vivo tem isso, né? A história é a seguinte. O meu chefe, não vou dizer quem é, vocês não conhecem, é outro chefe, falou para mim o seguinte. Você conhece a experiência da baleia 7D? São 7 dimensões, a baleia. Eu quero uma experiência igual a da baleia 7D, porque a gente vai ter um evento daqui uns 4 meses, mais ou menos, e a gente quer mostrar uma experiência dessa, porque a gente quer uma coisa bem impactante. E aí, ele me mostrou esse vídeo, que já circulou muito no WhatsApp, já tem uns 3 anos mais ou menos. E aí, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, provavelmente já. E é esse vídeo, eu vou lhe contar, que eu tenho muita raiva dele. Vocês não devem estar ouvindo o som aí. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Olha só, as pessoas assim, observando uma imagem nessa resolução, de pontos de vista diferentes, né? Elas têm a mesma perspectiva aí da baleia, com a mesma qualidade, o som também é maravilhoso aí, né? Mas eu tenho muita raiva dessa baleia, porque é o seguinte, esse meu chefe me encomendou que o chefe do chefe dele queria uma experiência como essa, só que ele queria uma experiência como essa que barata, de baixo custo. E aí, isso não é possível, é claro, né? Então, você já deve imaginar que essa baleia 7D é um vídeo conceitual, ela foi bem decepcionante até, porque foi uma empresa que ia lançar um óculos, que trouxe esse vídeo, fez aí uma vaquinha virtual, e aí quando apareceu o óculos, todo mundo ficou bem chateado, porque o óculos não fazia nada disso. Então, a gente sai de uma experiência que foi aí 68, foi ontem, né, mas é passado, para uma experiência que não existe ainda, então essa baleia não existe, está muito distante. Está muito distante aquele holograma da Princesa Leia lá, que a gente conhece, né? Todo mundo quer saber do holograma da Princesa Leia. Então eu tenho muita raiva dessa baleia, porque quando você mostra alguma coisa mais possível, né? Mais do presente, as pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque tudo que elas queriam era uma baleia 7D. Talvez um dia, Fernando, você possa me explicar quais são essas 7 dimensões aí, porque eu não consegui. Nem com muito vinho, né? Para poder descobrir quais são as 7 dimensões aí. Né? Com muito vinho, até com 1000 dimensões eu explico, hein? Não é? Ó, eu vou desafiar você até o final da live para falar quais são essas 7 dimensões aí dessa baleia. Aí. Vai ter que ser muito vinho. E aí eu vou contar uma coisa, e vocês vão me odiar por isso, mas eu vou dizer que eu defendo. Não, eu não defendo, na verdade, muita gente defende que os smartphones morreram, né? Então é o seguinte, a gente está olhando para o passado, mesma coisa quem olha para as estrelas que já morreram, a gente está olhando para smartphones que não existem mais, eles só estão esperando para serem enterrados aí. E sempre é um ponto da minha fala que causa um pouco de incômodo, né? Porque as pessoas falam, como assim os smartphones morreram? Na verdade, eles estão agora com tudo, né? O momento dos smartphones. Mas o que as pessoas que estudam realidade aumentada defendem é que, na verdade, o mundo vai ser ganho, né? Então, as telas, elas vão
deixar de existir, porque elas restringem muito você, você tem que ficar olhando para um pedacinho ali de gráfico, enquanto você pode ganhar o mundo com a realidade aumentada. Então, daqui a alguns e poucos anos, vocês vão lembrar e vão falar, ó, a Ingrid tinha razão quando ela disse que as telas morreram, né? Os smartphones, essas suas pequenas telas, a gente olhando para baixo. Quem é que vai querer isso quando você pode olhar para cima e o mundo é sua tela, né? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos disso. Eu poderia falar para vocês um pouco sobre as definições, mas a gente entraria numa discussão filosófica aqui. Porque o que é realidade aumentada, o que é realidade virtual, o que é realidade mista, estendida, misturada. Então, tem um contínuo muito famoso na área aí, que é um contínuo de Milgram, e aí que sai da realidade do mundo real aqui, né? Deixa eu pegar o apontador aqui. Do mundo real, passando por várias possibilidades até o mundo virtual. Mas isso ainda é uma discussão complicada, as definições ainda estão sendo debatidas, existe uma briga comercial por isso. Então, a Microsoft, que lançou aquele óculos super famoso, que é o HoloLens, defende que é realidade mista, mas no fundo, é uma briga comercial também, não só de definições. Mas vale a pena saber que esse contínuo existe. E no grupo de pesquisa, às vezes, quando a gente começa a conversar sobre isso, vez por outra, dá vontade de parar numa discussão mais filosófica, e aí a gente para por aí. E a realidade aumentada já está entre a gente, né? Então, só para falar um pouquinho da definição, a realidade aumentada, ela prevê que elementos digitais, então como esse, por exemplo, né? Eu tenho elementos digitais aqui, que coexistem, né? Na verdade, eles têm uma ilusão de coexistência com elementos reais. Então, é pegar um cenário real. Então, aqui é um exemplo de uma garrafa, né? A garrafa do Jack Daniels. A gente podia, Fernando, um dia fazer uma live com a garrafa do Jack Daniels. O que é que você acha? Excelente. Eu tenho até um aqui em casa, a gente coloca aqui para comparar. Então, você não tem problema de restringir só a vinho, não, as suas lives, né? Não. Podemos trocar para Jack Daniels. Então, a gente pode pegar aí um dia e fazer com o Jack Daniels. E é bem interessante, eles contam uma história no rótulo. E o Instagram também, né? Todo mundo já conhece. Aí pega um elemento real, uma foto, e aí coloca lá elementos digitais, dando a impressão, a ilusão. E isso é a palavra-chave da realidade aumentada, que é a coexistência dessas duas, a realidade real com a realidade inventada, né? E aqui um exemplo do Pokémon Go. Eu nunca joguei Pokémon Go, mas quem jogou comenta aí no grupo aí, né? Caçando Pokémons aí pelo mundo inteiro. E o Pokémon foi maravilhoso porque a gente nunca mais precisa explicar o que é realidade aumentada. A gente só explica que é Pokémon Go e eu economizei aí anos de ter que explicar isso, maravilhoso. Então, não é nova, né? Já mencionei desde os anos 90, tá aí. Só que agora, por conta dos smartphones, é que a realidade aumentada explodiu de fato. Então, os sensores estão melhores, então, toda uma série de avanços tecnológicos permitiu que essa realidade agora esteja ganhando o mundo e as ruas de fato, né? E a indústria não é diferente. Então, aqui é só um exemplo, mas há outros exemplos. E aí, eu falei um pouco de realidade aumentada e realidade virtual. Não sei se vocês acompanharam essa notícia da semana passada, falando de uma universidade indiana que fez toda a formatura dela com avatares num ambiente de realidade virtual. E aí, foi uma notícia bem instigante, né? Porque, assim, nessa época de pandemia, então, a gente vinha falando tanto de realidade aumentada e virtual, e quando chegou esse momento de nós interagirmos pelos meios tecnológicos, em home office, homeschooling, a computação visual não tinha chegado ainda, ela não chegou ainda, né? Ela não está ainda a ponto de ser usada no dia a dia. Mas essa universidade indiana veio com essa experiência muito interessante, que é a experiência de avatares. Então, que tal a próxima formatura que você for? Ou então, que tal a próxima live, Fernando? A gente podia tentar fazer ela com avatares. Você faz o seu avatar, eu faço o meu, as pessoas entram. Imagina que maravilha isso. Deve ser legal. Vamos tentar. Você não me pareceu muito empolgado. Não é empolgação. Eu posso criar um avatar, não sei como, mas um dia eu aprendo. Esse é o problema. Essas altas tecnologias. Nada. Mas eu já ouvi aí, minha filha faz avatar,
Aí eu peço para fazer e coloca aí um avatar aí. Maravilha! E não precisa nem ser o seu avatar, porque a maravilha da realidade virtual, isso que me atrai bastante, é que você não precisa estar preso à realidade. Na verdade, te permite coisas que a realidade física não lhe permite. Você pode, no seu avatar, ser um unicórnio, você pode, no seu avatar, voar, ter superpoderes, enfim. A gente começa a se desprender um pouco dos limites aí da física. A realidade virtual também replica muita coisa da física, mas nos permite também expandir esses horizontes. Então, da próxima vez, a gente faz aí num cenário bem excêntrico, né? Vamos fazer. Aí o pessoal tá falando aí. Fernanda Avatar, kkkk. Estão dando risada aí. Fernando já gosta, viu? E aí a realidade virtual, então, enquanto a realidade aumentada, essas definições não são só pra gente brincar no churrasco de domingo, não, né? Porque no churrasco de domingo é super legal você corrigir as pessoas. Aí você diz, não, isso não é realidade virtual, isso é aumentada. Não, eu sei, é só nerd que faz isso, né? Mas a realidade aumentada, ela vai lidar com as experiências do mundo real. Então, a ideia toda é da coexistência, né? Como eu mencionei antes. Então, esse é o grande truque da realidade aumentada. E a realidade virtual, o truque é outro. O truque é realmente iludir você. Então, quanto mais a realidade virtual lhe iludir, imergir você, né, dar a sensação de presença dentro de um outro mundo simulado, esse é o objetivo da realidade virtual. Então, aí elas são bem diferentes no sentido de que a realidade virtual vai ser mais indicada para experiências que precisem de concentração. Então, vamos pensar numa reunião, por exemplo, né? Então, vamos pensar na indústria 4.0, uma reunião para definir aspectos de um projeto, por exemplo, que precisa que as pessoas estejam concentradas. Então, a gente vai tender, nesse tipo de experiência, a escolher pela realidade virtual, porque você não tem as distrações do mundo real. Se, por outro lado, você precisa que o mundo real também participe aí dessa experiência, né? Então, você pode fazer o contrário, você pode fazer a experiência em realidade aumentada. Então, vamos pegar o exemplo dessa formatura, por exemplo. Essa formatura, vamos pensar na formatura aí do Cimatec ou da instituição de pesquisa instituição de ensino que você está aí atuando hoje, né? Cada um que está vendo a live, estou dizendo. Então, você pode tanto fazer simulado num ambiente totalmente virtual, quanto a gente poderia fazer num auditório real. E hoje isso é bem próximo de ser possível já, claro que com alguns desafios, mas num auditório real, do Cimatec, por exemplo, com pessoas, uma forma híbrida, tanto pessoas da realidade real lá presentes, quanto pessoas em seu formato de avatar, mas sem perder a conexão com a realidade real, com o cenário real. Legal. Então, a gente pode fazer um híbrido também aí, tudo junto e misturado, né? Mas se for só virtual, a presença e a imersão são fundamentais aí. Então, aí nenhuma luz deve entrar, não deve ter contato com o mundo externo, tudo deve ser naquele mundo simulado aí, né? Então, enquanto a realidade aumentada traz para você coisas virtuais, aumenta o mundo, a realidade virtual faz o contrário. Ela vai te levar para um outro mundo, ela vai te trancar num mundo que muito possivelmente pode ser um mundo de fantasia, né? E aí, falando um pouco de hoje, o que tem aí de alguns riscos aí nessa nem tudo é flor, né? A gente tem que tomar cuidado, deixa eu ajustar aqui. A gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode ser só entusiasta, né? Tem muita coisa aí que precisa melhorar e tem muito risco também. Então, as pessoas que estudam isso, elas costumam só olhar para o lado do aumento, né? O aumento no sentido assim, o aumento não é no sentido de tamanho, o aumento no sentido de ser mais intenso, mais numeroso, né? E buscando ser mais útil, então, para os processos. Mas aí eu coloco essa definição é tirada de um livro, mas essa interrogação é minha, né? Melhorar as experiências humanas, né? Melhorar as experiências de aprendizagem, de compreensão, entretenimento. Mas tem alguns desafios ainda para melhorar. Um dos desafios e os outros sentidos que precisam ser trazidos? Hoje a gente já avançou bastante, a gente vai ver experiências na indústria aí, na realidade aumentada com relação à visão e a audição, né? Isso já avançou bastante. Mas e com relação ao tato?
Se você quer imergir pessoas numa ilusão, se você quer que sua equipe de projeto, por exemplo, ela esteja, vamos falar de indústria 4.0, né? Você está aí buscando o desenvolvimento de um novo produto, e no desenvolvimento de um novo produto você precisa testar ali propriedades físicas desse produto. Então, vamos dar um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu com uma empresa de eletrodomésticos, que os designers precisam testar o peso da porta, né? O peso da porta da geladeira. O peso é possível até, porque é uma propriedade física. Mas eles queriam ouvir o barulho do motor, tudo isso é possível. Mas e a sensação de você soltar a porta? A gente não imagina, mas isso para um designer é muito importante. Eles consideram isso quando eles fazem um protótipo físico. E aí está muito distante ainda da gente ter um tato que seja suficiente, né? Que seja satisfatório para as experiências. E aí, paladar? Fernando está bebendo o vinho dele, por exemplo. Fernando, ele é uma pessoa refinada, ele é o professor Fernando refinado, e aí ele sentiu o cheiro do vinho antes, olfato, não fala cheiro, né? Não sei como é que fala de vinho, desculpa, eu não sou uma pessoa tão versada em vinhos. Isso mesmo, tá tudo certo. Como a gente degusta, né? A gente sente aí o buquê, não é isso? Então, imagine quanto falta, mas já tem experiências sendo feitas, para trazer esse virtualizar o paladar. Então, porque seriam uma série de impulsos elétricos traduzidos aí nos lugares certos, nos locais certos, para te transformar numa sensação de doce, azedo, ácido, né? Então, isso também a pesquisa tem avançado, mas ainda está muito distante. Realmente, o que a gente avançou hoje foi com a visão a audição, né? Aí a Andressa perguntou, o exemplo da baleia seria a realidade virtual? Então, Andressa, se a gente estivesse em sala, eu ia te perguntar, pedir para você falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a baleia não é uma realidade virtual, ela é uma realidade aumentada. Por quê? Porque a baleia, justamente, ela se propõe a num auditório real, né? Lembrando da experiência lá, num auditório real. Então, as pessoas veem uma simulação de um holograma. Então, aquilo não existe, foi um vídeo conceito, mas a ideia é que seria um holograma, uma definição muito boa, de todas as perspectivas. Então, seria uma realidade aumentada, porque a mescla, né, a mistura de elemento virtual, que é a baleia, com o elemento real ali, que são as pessoas e é o auditório. Então, ali é uma realidade aumentada. Então, tudo que mesclar, que misturar, sempre que misturar, é realidade aumentada. Tá? Então, tá bom. Pode falar, Fernando. Não, eu não sabia disso. Mais uma para coleção. Ah, tá. Faz sucesso no churrasco de domingo, viu? No churrasco de domingo faz sucesso você corrigir os outros. Deve ser por isso que... corrigir a família, sabe? Isso. Desculpa, gente. É piada de nerd mesmo, não tem jeito. Tem um outro risco aí, que é o risco da piora da performance, né? A gente tem que considerar que quando você coloca um elemento novo, então esse último vídeo aqui é um vídeo bem interessante que um artista criou, falando do excesso de estímulos, né? Então, assim, excesso de músicas, de visual, excesso de movimento, o quanto isso pode atrapalhar as pessoas, o quanto isso pode começar a cansar as pessoas. A gente vive um pouco isso, né? As pessoas falam, excesso de live, excesso de redes sociais. Então, tudo isso é um risco. Aqui é um exemplo. A indústria automotiva tem investigado muito isso. Em que medida você colocar mais informações, não sei se vocês estão vendo que aqui é um para-brisa, né? Para-brisa com direção assistida. Em que medida você colocar essas informações atrapalha o motorista? Então, o motorista ele já está acostumado com uma série de estímulos. Se você colocar uma luz piscando lá em vermelho para ele, avisando que tem um carro na frente, então como é que ele vai interpretar isso? Então, isso é um problema hoje que pode afetar a concentração. E essa experiência aqui é bem interessante também, que é uma experiência com enfermeiras, né? E aí eles fizeram a experiência para localizar as veias. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. E aí teve muitos grupos melhoraram sua performance. Eles conseguiram pegar a veia com mais facilidade quando tinha essa projeção.
mas alguns grupos pioraram a sua performance, que é o seguinte, elas faziam melhor do jeito que elas faziam, sem esse estímulo aí. Quando você colocou um estímulo diferente, elas não souberam lidar com isso e elas pioraram o desempenho delas em localizar uma veia, né? Eu já vou dar um exemplo de realidade virtual, eu trouxe algumas figuras aqui. E aqui é um bom exemplo de coexistência, né? O desafio da coexistência do elemento virtual com o real. Imagina que se você está com 1 centímetro de diferença entre a projeção e onde a projeção deveria estar, né? A precisão, a acurácia. 1 centímetro nesse caso não faria muita diferença. Eu imagino que nenhum de nós queria que nossa veia fosse pega com 1 centímetro de diferença, né? Então, por isso que a coexistência aí dos elementos é um desafio muito grande hoje. Na verdade, a precisão da coexistência ainda é um problema, né? Um desafio a ser vencido. E aí, deixa eu trazer para cá. Nem vou entrar com vocês na história de realidade diminuída, que é diminuir a realidade através desses elementos, virtualidade aumentada, senão a gente vai entrar mais no futuro ainda. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como é que a realidade aumentada funciona tradicionalmente. Tradicionalmente, isso é muito fácil de fazer. E aí vai a minha provocação. Por que que vocês que estão vendo agora essa live ainda não estão desenvolvendo experiências em realidade aumentada? Porque é muito simples, não precisa ser de computação. Aliás, a ideia é que não seja de computação, que vocês possam prescindir dessas pessoas, dos programadores, e vocês possam criar suas próprias experiências. Isso hoje é muito simples, então eu faço um desafio para vocês, uma provocação, que vocês comecem a pensar. Baixa um aplicativo, testa, é muito fácil. Muito fácil para que vocês consigam inserir em outros processos aí na vida de vocês, né? Então é uma provocação que eu já deixo, porque a indústria ainda é um pouco conservadora nesse sentido, ainda está usando muito pouco essas experiências que o entretenimento já abraçou, né? Então a gente tem um mundo real, a gente tem um smartphone ou um tablet apontando para uma figura, e aí existe um processo que é muito acessível hoje, ele é muito barato, né? Que é pegar a câmera do seu dispositivo, você vai capturar o vídeo e vai combinar com esses elementos aqui do mundo real. Então, a sua câmera faz um reconhecimento de um target, esse target pode ser uma figura 3D, o próprio formato do copo, o rótulo do copo, a posição do copo no mundo, tudo isso é considerado um target hoje. E aí você aponta uma tela, e aí a gente sempre vai precisar de uma tela ainda. Então, aquele holograma da Princesa Leia lá não existe ainda, está muito longe. A baleia 7D está muito longe ainda, mas a tela está completamente próxima aí, muito barato de fazer, né? Então, a gente faz isso, o aplicativo reconhece o alvo, renderiza, tudo isso muito rápido, muito simples, assim, perto do que era há 3 anos, por exemplo. E aí, a partir disso, a imagem é projetada com os elementos. Então, aqui é um caso de um rótulo, né? Tá? Falando dos fatos nutricionais e tal. Então, tudo isso é muito simples. E aí, já falando um pouquinho mais do presente agora, passando para o futuro, como é que funciona hoje? Hoje eu tenho, em realidade aumentada, smartphone, tablet, eu tenho os head-mounted, né? Que são os óculos, mas eu vou falar um pouquinho aqui mais do que óculos, né? Eles são já computadores mesmo. Então, o HoloLens, que é o mais famoso da Microsoft, é o melhor que tem, ele é deixa eu pegar aqui ele, assim. Ele é um computador standalone, né? Ou seja, ele é um computador em si, ele é autocontido. Você não precisa de processamento externo, deixa eu ver se eu coloco aqui. Você não precisa de processamento externo. Tudo que você precisa já está nele. Então, já está o processamento dele, armazenamento, todos os sensores, câmeras na frente, reconhece. Então, tudo aquilo que eu mostrei que era com o tablet, a ideia aqui é a mesma. Ele só vai ter mais sensores, ele vai ter uma experiência mais, mais sofisticada, mas a ideia é aquela mesma, né? Então, isso hoje, esse também é o 1 já está mais
já está saindo 2, né? Mas isso hoje já é bem, eu não vou dizer acessível, porque não é tão acessível assim para o grande público, mas hoje, eu não sei quanto é que tá, acho que $3.000, mais ou menos, aí um computador, na verdade, né? Um computador de realidade aumentada aí, a gente pode chamar assim, né? E aí tem vários modelos de óculos, o pessoal faz uns óculos fashion aqui, né? Então tem vários modelos. Esse aqui a gente chama de, para a indústria 4.0, Smart Helmet, né? Que é um capacete inteligente aí. Mas um pouco já de presente, meio passando para o futuro, né? A gente também tem cardboards. Será que no futuro esses cardboards de papelão vão dar conta? A gente baixa esse papelão, o projeto da internet, compra umas lentes bem baratinhas, acho que por $40 você faz isso, mas na verdade pode até ficar mais barato. E aí a gente vai ter, será papelão? Pode ser também, né? Vai ficar tudo tão acessível? Ou então as lentes de contato? Será que as lentes de contato? Ou será que esse óculos que o professor Fernando está usando agora nesse momento, ele já vai estar embutido com recursos de realidade aumentada no óculos dele? Eu acho esse mundo maravilhoso, não sei. E os Brain Computer Interfaces, né? Que são as interfaces cérebro-computador. Então, a gente mostrou essa realidade aumentada para um neurologista, e ele, que trabalha com inovação. Aí ele disse, não, isso é bem legal, é interessante, mas isso já é passado, né? Ele falou, porque o que é interessante é esses estímulos, você induzir os estímulos de realidade aumentada para a pessoa não ter que usar uma lente, nem um óculos, nem ver através de um anteparo. Então, você já vai, nos estímulos corretos ali, você vai conseguir induzir essa visualização. Eu fiz um vídeo aqui para vocês, para mostrar como é a visualização em realidade aumentada. Eu vou fazer uma provocação que eu faço para os meus alunos. Então, aqui. Esse vídeo aqui foi na minha sala, tá? Deixa eu puxar aqui só um minutinho. Não sei se deu para ver. Tá dando para ver. Tem o som que vocês não estão ouvindo. E essa é uma experiência. É uma aula de anatomia, né? É uma aula de anatomia, não foi desenvolvida por nós no Cimatec. É uma demonstração. E aí hoje isso, eu posso dizer que isso é muito fácil de fazer. Isso você exige um pouquinho mais de hardware, um pouquinho mais caro e tal, mas isso é muito fácil de fazer, né? E aí, por isso que fica a minha provocação para vocês. Cadê vocês usando mais... Vocês que eu digo assim, quem não é da área de realidade aumentada ou de computação visual, né? Quem não é nem na área de computação. Então, deixa eu só organizar aqui. Aí, vou dar alguns exemplos na indústria, tá? Eu vou ter esses dados sobre a indústria. Então, esse gráfico é muito chato, mas eu acho que tem que mostrar que é como a indústria, entre 2016 e 2021, pretendia aumentar a quantidade o mercado de realidade aumentada. Eu sempre acho chato porque esses gráficos são sempre tão assim, entediantes, né? Mostrando que vai aumentar, eu acho que fica um pouco óbvio, mas enfim. Esse é muito interessante porque ele fala das indústrias que estão pretendendo adotar, então a indústria de software, automotiva com 11%, produtos industriais com 21%, né? Energia, então tem aí vários setores aí. Eu gosto desse gráfico também porque ele é uma comparação entre os dados da pesquisa de 2017 e 2019. E aí mostra que em apenas 2 anos, vejam, em 2017... eu tinha aqui 81% das experiências, 81% de smartphone, 72% em tablet e apenas 35% em algum tipo de óculos. E agora, agora que eu falo 2019, né? Eu já tinha baixado para 62% em comparação a 81% smartphone. Tablet eu também baixei bastante e eu aumentei bastante a minha experiência com óculos. Eu já crio novas categorias para definir óculos
e eu já aumento bastante a minha experiência. Ou seja, os óculos, eles estão chegando na indústria, né? Então, não é uma realidade mais tão distante. Porque as pessoas às vezes olham e falam, ah, mas é muito legal fazer isso com o smartphone, mas óculos é caro. Não, os óculos já estão chegando. Eles têm umas limitações, mas eles já estão chegando. Esse gráfico é bem interessante também. Depois eu até posso compartilhar com vocês para ficar a visualização melhor. Mas ele mostra que antes, o tempo de transição para a produção, né? Então, era só pesquisa antes aplicada, e aí eu ia demorar ainda 0 a 6 meses para chegar na produção, eu ia demorar mais de 2 anos, eu nem tinha plano para transição. Então, aqui, 20% das indústrias que desenvolviam faziam por pesquisa sem ter ambição de colocar na produção num prazo menor que 2 anos. E o gráfico de 2019 já mostra uma mudança radical. Não tem mais indústria que desenvolve, aqui estão, né, 0%, que desenvolvem sem planos. Todas elas pretendem colocar em produção em um tempo bem menor do que há 2 anos atrás. E algumas delas já em produção. Então, isso mostra que em 2 anos é uma mudança radical para a indústria que é um pouco mais conservadora, né? Eu vou falar de conservadora porque em outros setores, como a saúde, por exemplo, hoje a gente tem experiências mais inovadoras. E aí, o que é que a indústria quer? O que é que a indústria almeja com a aplicação da realidade aumentada, da realidade virtual? Então, eles querem buscar maior qualidade de manufatura, eles querem aumentar a receita de venda, então, encurtar o ciclo de desenvolvimento de produto. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu já mencionei da realidade virtual no desenvolvimento de um novo eletrodoméstico, métodos de treinamento. Então, tudo isso hoje está sendo isso já não é novidade não, gente. Isso daí eu consideraria até passado, tá? Porque isso já é totalmente implantado, não tem desafio tecnológico mais, agora está mais a incorporação dos processos aí, né? E eu estou usando para quê? Eu estou usando para fazer revisão de projeto colaborativa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu e Fernando temos aí um projeto em que a gente precisa discutir sobre esse projeto. A gente precisa discutir questões de design. Só que Fernando está passeando num parque nacional nos Estados Unidos. Pode ser, Fernando? Num parque nacional nos Estados Unidos. E eu estou aqui em Piatã, na frente do Senai Matec, e a gente precisa definir algumas coisas que exigiriam a presença. E aí, hoje, muitas empresas, então muitas indústrias já estão adotando revisão de projeto com pessoas que estão em locais, em filiais remotas, né, em filiais distantes umas das outras, e tomando decisões em relação ao projeto. Então, elas são imersas num ambiente de realidade virtual e elas tomam decisões ali em relação a um projeto de automóvel, de eletrodoméstico, enfim, em vários setores aí. Muito também usado para instrução, então instrução remota. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade danada para instruir minha mãe. Eu moro em Salvador, minha mãe mora em São Paulo, no interior de São Paulo, e às vezes o problema do controle remoto. E eu fico pensando, por que não tem ainda para o grande público essas instruções em realidade aumentada? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui que a indústria já também adotou isso. Então, por exemplo, vamos pensar em plataformas de petróleo, né? Então, tão remotas. Hoje já tem experiências das pessoas embarcadas sendo instruídas por pessoas que estão em centros de controle. E aí elas conseguem, através de realidade aumentada, passar informações, né? Então, passar elementos digitais, passar elementos virtuais que ajudem na compreensão. Não é mais só uma ligação virtual, não é só isso. Já passa a compartilhar informações. Então, treinamentos, então tudo isso já é presente, mas já é quase passado, gente. Porque isso já já está sendo completamente incorporado. Então, aumenta a capacidade técnica da equipe. Então, eu tenho pessoas menos experientes fazendo mais atividades através da instrução que elas recebem de experts. Eu tenho maior padronização, né? Eu consigo expandir a capacidade
da minha equipe, eu consigo vivenciar experiências. Então, por exemplo, a gente conversou com uma empresa que ela tinha que fazer umas paradas lá na planta dela e tem alguns... Aí vocês vão ter que me ajudar em alguns momentos aí. Tinha um equipamento lá muito grande que para de 6 em 6 anos para fazer a manutenção lá, manutenção preventiva. De 6 em 6 anos, e é um dos equipamentos mais caros e mais difíceis de fazer manutenção, né, nessa empresa. E aí, de 6 em 6 anos é tempo suficiente para a pessoa esquecer quais são os procedimentos. Ela não está ali ativa, né? Ela não está ali com conhecimento fresco ali. Então, a realidade aumentada, a realidade virtual, tem sido utilizadas para manter as pessoas up to date ali, né? Não usar o inglês para não ser pedante, mas assim, não é atualizada. Ali é nos cascos, né? Como a gente diz. Elas estão ali prontas para atuar em situações que exigem prontidão, mas que às vezes elas estão desatualizadas. Então, isso tem sido bastante usado também. Aí, algumas experiências, né? Essas experiências são reais já, tá? Então, aqui é uma experiência bem, digamos, conservadora. Isso é muito, muito simples de fazer. Muito simples. Que é você apontar e você ter informações aí sobre sensores, lhe dizendo as informações reais ali daquele momento para determinado equipamento, por exemplo. Isso aqui é um tablet, é bem simples. Aqui é uma pessoa, que é uma simulação que é um pouquinho mais complexa, mas é um dashboard. Então, com esse óculos que eu mostrei para vocês, a pessoa está aí. Por isso que a gente está dizendo que o smartphone morreu, né? Quem é que vai querer olhar um smartphone se você tem um mundo como sua tela? Então, aqui a pessoa está usando elementos aí virtuais e manipulando através, não sei se é um sistema supervisório, alguma coisa assim. Aqui uma simulação, a pessoa com óculos, ela está vendo um comportamento esperado para um determinado equipamento aí. Então, isso também já na manutenção, isso é bem, bem simples aí. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui, lembra que eu mencionei instruções por realidade aumentada? Então, a pessoa, ela poderia estar remota, né? Recebendo esse tipo. Então, aqui não sei se está claro, dá para ver que são elementos virtuais em cima de um elemento real, um equipamento, e mostrando como é que essa operação deveria ser feita. Aqui é a mesma coisa, um dashboard com elementos aí. Aqui é um exemplo, não sei se para vocês conseguem ver, mas também uma seta mostrando onde é que deveria clicar, instruções, a pessoa tem que clicar no checklist para passar para o próximo passo. Então, tudo isso é bem assim conservador mesmo, gente. Isso daí o que me frustra é não estar mais incorporado, isso na verdade. Aqui exemplos também aí, esse exemplo que eu já mencionei antes, né, de volumes e tal. Então, tudo isso é coisa que já está acontecendo. Alguém tinha pedido um exemplo de realidade virtual. Aí, esse é um exemplo de realidade virtual, né? Para treinamentos ou, por exemplo, para decisões em projeto. Então, nesse caso aqui, eu não vou mencionar qual foi a empresa só, mas a empresa solicitou que a gente fizesse um teste para saber o potencial da realidade virtual para as decisões de design. E aí, a preocupação dos engenheiros era que os designers, que são muito detalhistas nesse caso, eles precisam de detalhes, se eles iam ficar satisfeitos com a experiência da realidade virtual. Então, ao invés de eu ter um protótipo físico, um protótipo caro, e materiais que são muito próximos do produto final, eu conseguiria encurtar o ciclo de desenvolvimento e eu conseguiria deixar isso mais barato usando realidade virtual. Foi a primeira experiência nossa. E a experiência foi muito positiva, porque os designers, eles, na verdade, pediram que fosse incorporado mais elementos. Então, aquela experiência não foi tão boa que eles queriam ver outros elementos a mais. Então, a gente falou do barulho, eu falei antes, né, do barulho do motor, falei do peso da porta, tudo isso. E aí, como a luz batia, né, na superfície. Então, tudo isso para os designers, eles dentro... Essa é a visão deles em primeira pessoa que vocês estão vendo aqui, tá? Em primeira pessoa, ele via esse elemento virtual aqui. O pedido deles foi que eles trouxessem que nós trouxéssemos mais elementos para dentro da realidade virtual. Mas alguns elementos ainda não são possíveis. E aí, então, esse foi um exemplo. Esses são todos exemplos de projetos que foram desenvolvidos. E aí, eu queria colocar para vocês esse caso na saúde, porque a saúde ela é bem
inovador em algum sentido, né? Esse exemplo é muito interessante. Esse exemplo usa a ilusão que a realidade virtual proporciona. Então, é uma experiência num hospital em Londres, com crianças que sofreram queimaduras severas. E aí, dentro de toda a discussão de reduzir a quantidade de antibióticos, enfim, né, a discussão dos opioides e tudo, foi desenvolvida essa experiência que foi inserir essas crianças num mundo virtual que desse a sensação de gelo, né, a sensação de uma temperatura mais baixa. E aí essa experiência foi conduzida, e aí o sucesso da experiência foi tão grande que realmente diminuiu a percepção de dor dessas crianças. E aí as crianças, e não foi só com crianças, depois eles estenderam o estudo, eles passaram a consumir menos, a precisar tomar menos oh meu Deus, eu falei antibiótico, não foi? Analgésico, porque a sensação de dor foi menor. Então, ao inserir, então isso só com o visual. Então, o nosso cérebro, ele pode ser tão induzido, isso é uma coisa fantástica, né? Para vários usos aí, e a saúde já está testando isso, eu consigo me iludir, eu consigo achar que eu estou num ambiente gelado, somente com uma sugestão de visual, a ponto de eu sentir menos dor. Isso é fantástico, isso foi assim, muito premiado esse projeto, que aí a ideia é do ver é acreditar, né? Então, aqui é um outro projeto da saúde também, muito inovador, que é a pessoa que não tem, não tem um membro, né? Tem um membro amputado, aquela dor do membro fantasma. Será que se você colocasse, por exemplo, nesse caso, o braço da pessoa, ela visse o braço dela, então estão vendo aqui a experiência, ela ia achar que era o braço dela, o virtual é dela, a ponto dela sentir menos aquela dor fantasma? E a experiência também foi muito bem sucedida nesse sentido. Então, claro que está trabalhando com impulsos elétricos, e também é um começo ainda, um protótipo isso, né? Só para entender o potencial, mas mostra que o potencial é muito bom aí para usar para esse tipo de experiência, né? Aí eu não vou mencionar aqui, na saúde tem muitas, e fobia é maravilhoso, então tudo que é fobia, não sei se quem né, todo mundo tem sua fobia, pensa aí, insetos, tudo isso está sendo usado já, realidade virtual, aumentada, reabilitação cognitiva, então, muito bom. Hoje a gente tem muitos desafios ainda, não vou entrar em cada desafio, só vou mencionar para vocês, não é uma maravilha, Oi? não é, a gente fala que... Oi. É porque o Instagram, ele pega 1 hora, falta 40 segundos, significa o seguinte, ele vai cair, eu vou entrar de novo e você entra de novo. Tá certo, eu já estou fechando, esse é o último slide. É porque faltam 30 segundos e ele detona mesmo. Não, a gente fecha melhor, pode deixar. Tá bom. Aí... Então, eu não sei se eu falo uns 30 segundos, a gente... Faltam 18 agora. Mas aí ele sai, aí eu entro de novo e você entra de novo. E o pessoal que tá aí entra de novo. Tá bom, então.